Boa noite. Na nossa série de lives do blog do Itamar, hoje nós entrevistaremos o deputado estadual Joel da Harpa, filho de Jaboatão dos Guararapes. Ele é cristão, policial militar. Joel Maurino do Carmo, ele está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP. E um detalhe que chama a atenção é que a sua reeleição, ele teve mais votos do que a eleição passada. Ou seja, ele duplicou os seus votos. Nas eleições de 2014, Joel da Harpa obteve 19.794 votos. Já em 2018, foram 46.524 votos. É o segundo mais votado do Partido Progressista, o PP, e foi o 19º colocado nas eleições de 2018. Portanto, boa noite, deputado. É um prazer tê-lo aqui na nossa live. Nesse momento, muitos companheiros da Briosa Polícia Militar nos assistindo, de Arco Verde até Petrolina, e é um prazer tê-lo nesse bate-papo descontraído, em que a gente vai falar um pouco sobre essa crise da pandemia e também das eleições municipais que acontecem este ano. Boa noite, Itamar. Boa noite a todos os telespectadores e ouvintes aí do seu blog, o pessoal que lhe acompanha nas redes sociais. Para mim é um privilégio, um prazer poder, pela primeira vez, participar aqui com você, através desse canal de comunicação. Eu sempre tenho dito, ontem eu participei de uma live também de um blogueiro aqui da região metropolitana do Recife e falei da importância, eu gostaria de ressaltar também hoje a importância do trabalho dos blogueiros. Você sabe que a política, por muito tempo, a política ficou apenas sendo divulgada através de jornais, revistas, através da televisão, rádios, e muitas das vezes a população não tinha um acesso mais preciso desse debate político. Mas hoje, através dos blogs, os blogs têm feito um grande trabalho de visibilidade na comunicação, e para mim é um prazer, ainda mais você que também é companheiro nosso de farda, para mim é um prazer ainda dobrado em poder estar participando com você nesta noite aqui do teu blog e já lhe parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Obrigado, deputado. O que muita gente quer saber nesse momento é quem é o Joel da Harpa, de onde surgiu esse nome, o nome Joel da Harpa, Conta um pouco da sua história aí para que os nossos telespectadores, as pessoas, os internautas que estão nos acompanhando, possam ter aí uma ideia de onde surgiu, quando ingressou na polícia, e a gente quer saber daqui a pouco algumas das suas ações na ALEP. Então, eu entrei na polícia em 98, sou da turma de 98, de soldado. Meu curso de formação foi ali do Cefap. E esse nome Joel da Harpa, ele veio de um trabalho que eu sempre fiz na igreja. Eu sou evangélico de berço e na igreja evangélica tem um inário chamado Harpa Cristã. E eu canto também na igreja, faço um trabalho também na área do louvor. E eu gravei alguns CDs com esses cânticos da harpa cristã. E aí o que acontece? As pessoas aqui começaram a me chamar de Joel da Harpa, Joel da Harpa, Joel da Harpa, justamente por conta dessa minha ligação com a harpa cristã e com a igreja. E no ano de 2008, eu enfrentei a minha primeira eleição para vereador no município de Jaboatão dos Guararapes. Eu obtive 1.200 votos nessa primeira eleição, não fui eleito. E aí, naquele primeiro momento, eu já usei o nome Joel da Harpa como candidato, fazendo um trabalho voltado para a igreja, para o segmento evangélico. Depois, 4 anos depois, eu vim candidato de novo
em 2012 e eu obtive 1.600 votos, perdi a eleição de novo, perdi a eleição por causa de 20 votos, mas eu nunca fui envolvido com a associação da Polícia Militar, nunca fui envolvido diretamente, assim como liderança dos movimentos. Eu sempre participei, desde 98, quando eu entrei no ano 2000, eu já participei daquele movimento que depois houve a eleição do então, né, Soldado Moisés, que foi eleito deputado estadual naquela época. Eu estava ali já na Polícia Militar, fui eleitor do Moisés também, naquele primeiro momento. Mas eu nunca me envolvi, na verdade, com a associação da Polícia Militar, com representatividade de classe. Eu sempre fiz um trabalho dentro do segmento evangélico, no município de Jaboatão. Agora, com meu senso crítico, eu sempre fiz as críticas dentro do meu quartel. Eu fui da ROCAM, eu fui do 18º, eu fui do 6º Batalhão, trabalhando mais aqui na região metropolitana do Grande Recife. E aí, perdi a eleição em 2012, né? Já lhe expliquei de onde vem o nome Joel da Harpa. Foi quando surgiu aí, em 2013, o movimento que começou nas redes sociais. A Associação do Cabo Soldado estava sob intervenção judicial, e eu assumi esse movimento, né? Movimento que cresceu muito, depois desencadeou aquela greve naquele momento ali, que foi realmente um momento difícil que o Estado passou, e eu era um dos líderes desse movimento, né, grevista, desse movimento de paralisação. E aí sim foi quando se deu, né, eu já tinha feito um trabalho antes, lá atrás, mas um trabalho ainda muito tímido, né, com a UMB, que na época era do Coronel João de Moura, né? Eu comecei a ter uma relação, acho que no ano 2008, exatamente no ano 2008, eu já comecei a ter uma relação com o Coronel João de Moura, na UMB e tal, mas foi algo que não foi para frente. Mas aí foi, de fato, quando eu encarei, né, esse trabalho de defesa da categoria, defesa dos profissionais de segurança pública, dos policiais militares, dos bombeiros militares. E aí veio a eleição de 2014 e, graças a Deus, né, com a permissão de Deus, eu obtive 19.794 votos e fui eleito deputado estadual, né, sobretudo com essa bandeira da segurança pública, dos profissionais de segurança pública, em especial a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Então, essa é o meu histórico até 2014. Daqui a pouquinho eu falo o histórico de 2014 para a reeleição de 2018. Deputado, o senhor disse que não fazia movimentos, né, que não estava à frente de movimentos e, mesmo assim, conseguiu esse número de votos. E aí vamos para 2014, quando o senhor foi eleito com 19 mil e poucos votos, e aí veio para 2018, conseguiu superar, dobrar, né, esse número de votos. Houve uma dobradinha sua com o Alberto São Carlos, que foi candidato a deputado federal, e dentro desse contexto houve uma união maior da classe, e o senhor chegou aí a ter o dobro desses votos e está no seu segundo mandato. O que, né, realmente motivou a tropa... O que motivou a tropa a votar no senhor nesse segundo mandato com tanta... Eu diria que houve um consenso da tropa, houve um chamamento da tropa para que apoiasse essa candidatura do senhor e de Alberto São Carlos. Então, houve um envolvimento maior nessa campanha, e o senhor atribui isso ao seu trabalho feito durante os 4 anos na defesa da classe, ou realmente foi um fenômeno, né, que realmente a tropa queria essa continuidade, inclusive com o federal e o estadual? Eu acho que é uma parcela de coisas, certo? A gente tem que fazer uma avaliação de todo o contexto para poder chegar a esse resultado de 2018. Né? Primeiro, havia, na verdade, um sentimento na tropa, né, de ter elegido aqui, com todo respeito, né, ao ex-deputado, né, Soldado Moisés. Na eleição de 2014, eu sofri muito com a história. Mas tu vai ser igual a Moisés,
Moisés abandonou a gente, Moisés não vinha para quartel, Moisés não... Enfim. Então, eu fui fazendo meio que diferente do que Moisés fez. Eu sempre fiz e faço muita questão de estar presente com a tropa. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, porque o Estado é muito grande. Você sabe que, geralmente, o deputado ele é de região. Ou ele é da região metropolitana, ou ele é do sertão. Às vezes, quando é do sertão, é do Araripe ou do Pajeú, né? Geralmente, ele se concentra numa região para fazer política naquela região. A tropa está no Estado todo. Então, a nossa dificuldade é, de fato, conseguir, nos 4 anos, chegar em todos os lugares. Até porque a gente tem o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, temos a pauta que defendemos, temos o trabalho nas comissões, enfim. Mas, mesmo assim, eu fiz questão nos 4 anos de andar muito, de estar muito presente, né? De tentar poder chegar, conversar com o companheiro, apertar a mão, ouvir as dificuldades, ouvir os lamentos, ouvir as dores, ser, na verdade, uma ouvidoria, né? Até para que a gente pudesse, né, entender todo esse processo. Como eu lhe falei, eu nunca fui líder de associação, eu nunca fui nem candidato a presidente da associação, né? E o meu desafio era fazer um trabalho com a tropa e entender bem o sentimento da tropa. E aí eu fiz questão mesmo de fazer esse trabalho mais perto da categoria. Além disso, também, os 4 anos do mandato foi um mandato, né, muito prático. A gente trabalhou muito ali na Assembleia Legislativa. Nós tivemos até alguns movimentos também que, logo no início do meu mandato, logo no primeiro mês, eu já fiz um movimento em 2015. Né? Na verdade, esse movimento foi antes de eu me eleger, ou melhor, antes de eu assumir. Eu assumi em fevereiro e fiz um movimento em janeiro. Nesse movimento, eu já consegui negociar ali com o governo do Estado o plano de cargos e carreiras. Você sabe que antes um praça, um soldado, entrava na Polícia Militar e a grande maioria ficava a vida toda na Polícia Militar, completava 20 e poucos anos de polícia, recebia uma promoção para cabo, para a grande maioria ir para terceiro sargento, na reserva. Né? E esse sentimento, eu já tinha esse sentimento que era preciso mudar alguma coisa em relação a isso. Então, naquele primeiro momento, antes mesmo de eu assumir, eu já consegui sensibilizar o Poder Executivo para criar um plano de cargos e carreiras. Inclusive, quem participou desses movimentos sabe, quando eu assumi, eu fiz um movimento ali no Centro de Convenções, aqui em Olinda, onde a tropa compareceu, e eu já levei, né, o Diário Oficial com a lei que foi negociada por nós, certo? Para a reunião, mostrando já naquele primeiro momento 6 mil promoções imediatas. Foi quando a gente teve aí os cabos mais antigos, que não tinha perspectivas, né, de promoção, que a grande maioria esmagadora iria para a reserva como terceiro sargento. Todos eles foram promovidos naquele primeiro momento, certo? E uma parte da tropa não entendeu, achando que era decenal, ia complicar, não sei o que e tal. E a gente dizendo, não, pessoal, calma. A lei que prevê decenal, ela também diz que os claros têm que ser preenchidos automaticamente à medida que as vagas aparecerem. O que é que acontece hoje? Né? O último pessoal que foi promovido agora recentemente, se eu não me engano, há 15, 20 dias atrás, nós temos companheiros com 13, 14 anos de polícia que já foram promovidos a sargento, né? Que já foram cabos já há alguns anos atrás, alguns tempo atrás, e aí você vê, com 6 anos no mandato, a gente conseguiu aí ter cerca de quase 18 mil promoções na corporação. Né? Eu acho que esse foi um fator positivo, foi uma marca do nosso mandato. Lógico, essa lei é do governo do Estado, porque nós deputados não podemos legislar nesse tema, porque nós não podemos onerar o Estado, nós não criamos cargos. Ou seja, então a gente não pode criar um plano de cargos e carreira, porque se eu pudesse criar, eu criaria com um interstício de 4 anos, né? Para que todo praça chegasse a subtenente na ativa. Mas essa lei, ela é matéria do Poder Executivo. Meu trabalho foi de clamar, foi de expor a ideia, foi de negociar, e o governo chegou há 10 anos
Lógico, no primeiro momento, nós brigamos para que descesse pelo menos para 7, mas quando o governo fechou, ele mandou para a Assembleia o projeto decenal. Avançando, sim. Não foi o ideal ainda, mas avançou. Então, eu acho que essa questão do plano de cargos e carreiras, no primeiro mandato, ele foi uma marca, porque a gente viu muitos companheiros, inclusive, a minha turma é um exemplo disso. Quando eu saí da polícia em 2014, eu saí soldado, fui cabo da reserva, né? Porque saí pelos dias. Mas toda a minha turma foi promovida a cabo naquele ano de 2015, quando a gente conseguiu implantar a lei, e hoje toda a minha turma já é terceiro sargento, a grande maioria recebendo como segundo sargento e já se encaminhando para a promoção do segundo sargento. Então, essa foi uma grande marca. Eu acho que a presença eficaz, né? Todos os batalhões eu visitei, todas as cidades eu fui. Se não deu para falar com todo mundo, porque você chega numa cidade... Por exemplo, eu fui em Afrânio, lá na cadeia de Afrânio. Aí tinha 2 PMs lá na cadeia de Afrânio. Aí eu falo com 2 PMs agora. Aí não vou ficar em Afrânio todo tempo que eu tenho que andar. Aí a escala lá é 24/72. Falei com uma turma, não falei com 3. Mas fui em Afrânio várias vezes. E eu estou citando o exemplo de Afrânio aqui, mas posso citar todas as cidades do estado de Pernambuco, seja da Mata Sul, da Mata Norte, do Agreste Meridional, do Sertão e da região metropolitana. Né? Então, fazendo esse trabalho presente, questão do plano de cargos e carreiras, e no final, né, eu acho que foi importante naquele momento também a eleição dupla. Né? A tropa tem esse desejo de eleger um federal. Eu sentia naquele momento que a tropa também tinha esse desejo. Alberto já vinha de 3 eleições, eu acho que 2 eleições de deputado federal, com bem menos votos, né? Então foi o momento de eu ajudar mesmo Alberto. Ele teve 10 mil votos na primeira, depois parece que teve 14 na segunda, e conosco ele teve 48 mil votos. Então foi realmente, eu tive 47, ele teve 48. Foi uma casadinha que naquele momento que deu certo. Eu acho que a gente ajudou aí a alavancar esse projeto. Infelizmente ele não foi eleito, mas a gente continua, né, fazendo o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, e a tropa tem esse sentimento. Eu acho que Pernambuco tem até essa dívida. Em mandar um deputado federal, policial militar, para ajudar na bancada lá da segurança, a famosa bancada da bala, né, que já avançou em alguma coisa, mas precisa, de fato, né, de parlamentares que tenham essa característica e que possam também ajudar a aprovar os projetos ali da questão das categorias de segurança pública. Então, um conjunto de coisas. Nosso trabalho, nosso embate, eu fiquei na oposição, nos momentos que precisava ser mais pacificador, eu fui pacificador. Você sabe, Tamar, você é uma pessoa experiente, você sabe que na política a gente tem que ter sabedoria para agir. Tem hora de bater, tem hora de recuar, tem hora de pacificar, tem hora de negociar. Eu acho que esse é o caminho para que a gente possa conquistar os objetivos da categoria, os objetivos, né, do nosso povo, né, que tanto precisa, que tanto necessita em todas as áreas. É saúde, é o hospital da polícia que está de defasagem, o sistema de saúde da polícia militar. Ainda essa semana eu falei sobre isso na imprensa, né? Já fui para Cardinô, já fui para a TV, mostrar as dificuldades, não só do hospital da polícia, mas o sistema como um todo, no sertão, os convênios que não estão sendo pagos, por isso que foram extintos, né? Enfim, então é muita coisa que tem para resolver. Não dá para fazer de uma hora para outra, até porque se dependesse só de mim, a coisa estava toda resolvida. Mas é um contexto de coisa e a gente está aí brigando para que as coisas aconteçam. Deputado, houve sim esses avanços e a gente agradece. Muitos foram por sacrifício, né? Nós tivemos lá atrás guerreiros que enfrentaram esses movimentos, né? O Moisés foi deputado estadual, inclusive tive com ele em Brasília, juntamente com o Coronel Meira, à época eu estava com o Coronel Meira e o Alberson. A gente estava cobrindo a PEC 300, inclusive o Coronel fez uma luta muito grande pela PEC, sempre procurando os deputados. À época era o Arlindo Chinaglia, o presidente da casa, e eu encontrava lá o Moisés, que também teve a luta dele. Agora,
houve os avanços e, ao mesmo tempo, com essa nova Previdência, eu tenho encontrado aí muitos reformados, por exemplo, o sargento Adaildo de Flores, que é presidente da Associação dos Reformados, eu tive uma conversa com ele e eles estão reclamando com relação a essa Previdência e descontos que o governo do Estado começou a fazer na folha dos reformados. Em Salgueiro, nós temos também um grupo lá que eu participo também, só policiais, que tem o sargento Cleiton, que também é candidato a vereador lá, e que esse grupo também tem as suas demandas, os seus questionamentos com relação a esses descontos. O que o senhor tem feito com relação aos reformados, que estão nessa grita por essa questão da Previdência e também pelos ativos? Olha, em relação à Previdência, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu acho que grande parte da tropa votou em Bolsonaro, eu também votei em Bolsonaro, ajudei na campanha, e todos nós votamos em Bolsonaro, acreditando que, além dele fazer alguma coisa pelo país, também iria ter uma atenção especial, né, pelas categorias de segurança pública, sobretudo os militares, que foram, assim, os maiores cabos eleitorais da eleição de Bolsonaro. Quando ele ganhou a eleição e assumiu em 2019, a primeira pauta colocada foi a questão da reforma da Previdência. Nesse primeiro momento, quando eu peguei o projeto da reforma da Previdência, da PEC da Previdência dos militares, você sabe que essa reforma da Previdência ela foi votada paralelamente, e aí eu fiz questão de fazer uma audiência pública aqui no estado de Pernambuco e trouxe o subtenente Gonzaga, deputado federal pelo estado de Minas Gerais, e o presidente da Astra. Eu trouxe ali também o capitão Alberto Neto, que é deputado federal pelo estado do Amazonas, e outros deputados aqui, Cabo Bebeto, que é do estado da Paraíba, e outros deputados aqui de estados vizinhos. E fizemos aqui um amplo debate na Assembleia Legislativa, discutindo essa reforma da Previdência. Infelizmente, por conta de medo, falta de tempo, eu não sei, a gente chama a tropa para participar da Assembleia, de audiências públicas, de debates, porque é importante que a gente está debatendo um tema que é da vida do profissional. Mas muita gente não participa, muita gente não fica atenado, muita gente não acompanha. Né? Muita gente, às vezes, me desculpe a sinceridade agora, quer fazer a crítica, mas não quer participar. É como diz o ditado, né? Muito leão de zap hoje que fica colocando todo tipo de coisa no zap e não procura saber de fato o que está acontecendo para poder ter argumento. Porque cobrança, todo mundo pode cobrar. Eu acho que a democracia ela só sobrevive em cima disso mesmo, de cobrança, enfim, até para que o parlamentar, o deputado, seja lá quem for, possa ter também argumento, possa ter subsídios. E a crítica, ela fortalece o trabalho do legislador. Agora, a crítica construtiva. E por isso que é importante a participação de todos. Porque, no primeiro momento, eu já vi que esse seria o maior celeuma da categoria. Os 35 anos, que aumentou, porque, no meu entendimento, uma coisa é o militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que faz um trabalho aquartelado. Outra coisa é o policial que trabalha em cima de uma moto, que trabalha na rua, que se expõe à poeira, que se expõe ao ar, né, poluído, né, o policial que trabalha na cavalaria. Ou seja, então, o militar do Exército, no geral, a carreira dele é carreira, né, de oficial ou de praça a partir de sargento. Porque o soldado do Exército ele não fica no Exército. Quando completa o tempo dele, ele sai. Concurso do Exército é ESA para cima. Ou seja, então é outro perfil. Mas o governo federal igualou os militares federais com os militares estaduais. Então tivemos percas e tivemos ganhos. Onde foi que houve os ganhos? A redução da alíquota, que os militares federais contribuem com 9,5%. Aqui nós contribuíamos com 13,5% FUNAFIM. Caiu para 9,5%. Uma perda, aqui era 30 anos de serviço, foi para 35 anos.
As mulheres, uma luta nossa lá em 2014, nós conseguimos 25 anos, foi para 35 anos, certo? E aí também agora os inativos. Por quê? O que é que a lei estadual, né, a lei que estava em vigor, a lei estadual da Previdência previa que o militar, ao sair da corporação, ele não pagava o FUNAFIM até o teto da Previdência. Ou seja, então, ele só pagava o FUNAFIM, o reformado, do que passava do teto da Previdência e daquela diferença. Então, mesmo quem pagava a Previdência na reforma, o FUNAFIM, ele pagava apenas do valor da diferença do teto da Previdência. Mas de segundo sargento para baixo, não pagava FUNAFIM. Não pagava FUNAFIM, porque não excedia o teto da Previdência. E aí, com a lei do governo federal, o que é que acontece com a lei do governo federal? Se estende para todos os militares, inativos e pensionistas pagar o FUNAFIM. Aí sim, aí está o prejuízo, porque as nossas pensionistas, né, os nossos aposentados, né, tanto do bombeiro quanto da PM, até segundo sargento, que não pagavam o FUNAFIM, passaram a pagar 9,5%, não apenas do que passava do teto, mas de todo o soldo, gente. Então, aí, realmente, o prejuízo tem sido grande. 2 direitos que foram garantidos também na reforma da Previdência, que foi positivo, foi a integralidade e a paridade. A integralidade, que é o direito do militar ir para a reserva com os proventos da ativa, e a paridade, que é o direito do inativo receber os mesmos proventos do ativo. Aí sim, o governo do Estado está quebrando o direito da paridade, desde que, quando aprovou, contra o meu voto, em 2017, esse projeto de remuneração que dividiu a categoria em faixas. Eu fui contrário a esse projeto. Eu não votei nesse projeto. Mas a maioria dos deputados votaram. Procure saber quem votou, porque eu não votei. Criando as faixas, dividiu a categoria e prejudicou mais ainda os nossos inativos e pensionistas, porque não progridem até a faixa E, estão quebrando a paridade e esses inativos não receberam aumento salarial. Ou seja, então o governo do Estado, o que foi que ele fez? Quando a reforma da Previdência foi aprovada, eu ainda lutei, não sou deputado federal, sou deputado estadual, não tenho poder de voto para isso. A reforma da Previdência, Itamar, você sabe, lei federal, votada pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara Federal. E lei do presidente da República, do governo federal, especificamente do economista Paulo Guedes, que enviou essa PEC para a Câmara Federal e para o Senado. Então, veja, fui contrário, mas não tive forças, não tive poder. Fui para Brasília, tem as imagens. Fui para Brasília, participei de movimento, mas, infelizmente, aprovaram dessa forma. Aprovando, deram o direito ao governo do Estado a fazer o desconto. Então, gente, o que é que acontece? O direito do desconto do FUNAFIM é um direito dado ao governo. Ele precisa cumprir a paridade? Precisa, a gente está brigando por isso. Agora, houve uma sinalização, deixa eu só, presta atenção aqui, você que é inativo, que está me assistindo, você que é pensionista. Aqui no estado também, alguns policiais e outros estados vizinhos entraram na justiça pedindo a anulação do desconto do FUNAFIM, desconto dos 9,5% da Previdência, porque se entendeu que era preciso o governo do Estado regulamentar essa lei a nível de Estado para poder esse desconto vir. Porque o desconto, mais cedo ou mais tarde, é um direito do governo. Alguns juízes de primeira instância deu esse direito, mas quando bateu agora no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça entendeu que a lei federal ela sucumbe à lei estadual, dando direito
ao governo de Pernambuco, não só ao governo de Pernambuco, mas é o direito de todos os governos do Brasil a descontar esse desconto da Previdência de todos os militares, aposentados e pensionistas, independente do teto da Previdência. Então, gente, esse desconto é um desconto que foi garantido pelo governo federal. Aí eu digo para vocês, foi moral o governo do Estado descontar agora, no momento de pandemia. Eu sou totalmente contrário ao desconto. Agora, não foi legal. Né? Agora, essa é uma briga judicial. Você sabe, Itamar, recentemente eu criei uma associação. Mais uma associação não é isso. Até porque ninguém vai pagar nada. Por quê? Eu estou preparado para abrir algumas ações coletivas. Para abrir ações coletivas, eu não posso abrir como deputado, porque a legislação ela não permite que eu, como deputado, abra ação coletiva para a categoria. Só permite um sindicato ou uma associação. Como a categoria não pode ser sindicalizada, eu abri essa associação para aqueles que queiram se associar sem pagar nada. A gente vai estar abrindo várias ações coletivas. Iremos abrir essa ação também, apesar que já houve essa decisão no Tribunal de Justiça de Pernambuco, anulando a decisão de primeira instância. Então, gente, essa lei é lei federal, garantida pelo Congresso Nacional, garantida pelos deputados federais e os senadores e elaborada pelo presidente da República. Eu acho um absurdo, porque os nossos companheiros inativos, depois de contribuírem 30 anos ou mais, né, de tempo de serviço, de darem suas vidas, de dar o seu sangue, né, de, muitas das vezes, arriscarem suas vidas praticamente todo dia. As nossas pensionistas, que os seus maridos se foram, muitos deles até em combate, e agora pagar um preço tão alto na reforma da Previdência do governo federal. Agora, gente, infelizmente, a lei existe e o governo de Pernambuco está fazendo a parte dele, que é de ter mais contribuição. Para o ativo foi bom, porque o ativo que pagava 13,5% reduziu a alíquota, reduziu o desconto. Agora, para o inativo, principalmente até segundo sargento, que não contribuía com nada, foi péssimo, porque além de não estar recebendo aumento por conta da quebra da paridade, que é uma luta que a gente está aqui na Assembleia Legislativa para que volte, inclusive, iremos com ação coletiva também por essa associação agora, até convidar, aproveitar a sua audiência, tanto ativo quanto inativo, você pode se associar nessa associação, não paga nada, não é para brigar com nenhuma associação, você já é sócio de alguma associação, fique na sua associação, é apenas para que eu tenha argumento jurídico, para fazer um trabalho, né, para poder ter argumento jurídico de entrar com ações coletivas na justiça. E essa é a dificuldade, essa é a realidade dessa questão dos descontos que estão vindo para os inativos e as pensionistas. Por aqui, o Elias Raimundo, assistindo a gente, José Lopes Ferraz, Cleide França, Jailton Batista Carneiro, Cícero Ferreira Alves, né? O Paulo Batista e o Djalma Nogueira, que é vereador em Itabira, era pré-candidato a prefeito pelo PT naquele município. A Cleide França quer saber, deputado, o que o senhor tem feito pela classe evangélica? Então, na Assembleia Legislativa, como eu te falei, eu sou evangélico de berço. E eu sou, desde o primeiro mandato, eu sou visto como um deputado conservador, um deputado que defende princípios e valores cristãos. Eu nunca neguei isso e não negarei, porque é um princípio da minha vida. O Estado é um Estado laico, mas o Estado não é ateu. Nós devemos respeitar a todas as religiões, devemos respeitar a todos os segmentos. Entendemos que com o avanço do processo democrático, né, e também com a força da esquerda, que vem desde lá de trás, com o PT, que passou tanto tempo no poder, a cabeça das pessoas mudaram muito. A gente tem que
respeitar todos os segmentos, mas nós não podemos deixar também de defender aquilo que acreditamos. E na Assembleia Legislativa, eu sou um lutador veemente pela defesa da família tradicional. Tenho o maior respeito pelos homossexuais, né, porque esse é um tema bem... qual é a palavra que eu posso usar? Né, um tema, não vou falar difícil, mas um tema que a gente tem que ter cautela, né, para discutir, porque aqui ninguém está discutindo sexualidade de ninguém. A sexualidade da pessoa pertence à pessoa. O que a pessoa quer ser, ela tem o direito de ser. Agora, o que foi que eu combati na Assembleia Legislativa? Ideologia de gênero. E o que é ideologia de gênero? O próprio nome já diz. Ideologia. É uma ideologia que nasceu nesse novo século, que prega que o ser humano, a criança, ela é gerada assexuada, que não tem identidade sexual, que ali é apenas um ser e que a pessoa, depois que crescer, é que vai dizer se é homem ou se é mulher. Quando a própria ciência não diz isso. A genética, ela fala do masculino e do feminino. O homossexual, seja lésbica ou seja homem homossexual, não deixa de ser homem ou não deixa de ser mulher. Ele tem uma aptidão, ou ela tem uma aptidão sexual pela pessoa do mesmo sexo, mas não deixa de ser homem e não deixa de ser mulher. E isso a gente jamais pode deixar que cresça no nosso país, que é essa ideologia de gênero, atacando nossas famílias, atacando nossas crianças. Tentaram, né, empurrar de goela abaixo aqui no plano estadual da educação. Eu fui contra. Né? Depois que não conseguiram, porque o Congresso Nacional barrou a nível de Câmara Federal, mas aqui no estado de Pernambuco, um grupo de professores estavam fazendo de forma sutil, através dos livros didáticos, aqueles livros que pedem para o aluno comprar, né? E aí estava inserido também essa temática da ideologia de gênero. Eu fui para cima, tiraram esses livros das escolas. Né? Então, a gente tem feito esse trabalho em prol da família, defendendo os princípios cristãos. E aí, quando eu falo de cristão, apesar de eu ser evangélico, mas cristão não é só evangélico. Cristão é católico, cristão é espírita, é todo aquele que defende os princípios bíblicos. E aí, Itamar, vamos para a história? O nosso país é um país que é laico, mas não é ateu. Eu já falei isso. Por quê? Porque nossa Constituição, ela tem base na Bíblia. Né? A nossa formação foram dos padres jesuítas que chegaram aqui e catequizaram os nossos índios, catequizaram os negros que chegavam, né, da África. Né? E isso está enraizado, a cultura cristã está enraizado na cultura do nosso povo. Isso tem que ser respeitado. Qualquer nação, qualquer povo, né, precisa ter o respeito da sua cultura, da sua formação. E há uma tentativa de deturpar, de ferir, de agredir. Né? A gente viu recentemente, aqui no município próximo, em Garanhuns, num festival, né, um homossexual, um travesti, que vai para um palco gritar que Jesus é gay, gritar... ou seja, isso é um choque para o cristianismo. Isso é um choque para a grande maioria das pessoas, né, que vivem nesse país, que vivem nesse estado, que foram formados pelos seus avós, pelos seus bisavós, seja qual for a religião cristã, né, qual for o segmento cristão, mas que tem esse entendimento. E a gente não pode deixar de defender isso. A Bíblia é um livro de fé? Mas também é um livro histórico. A própria Constituição americana, ela é baseada na Bíblia. Né? A própria Constituição brasileira, ela tem base na palavra de Deus. Então, tudo isso não pode o Poder Legislativo, não pode a Assembleia Legislativa, que é a representação do povo pernambucano, deixar de discutir, não. Tem gente que diz, vai discutir Bíblia no plenário. Qual o problema de discutir Bíblia no plenário? Não levam as ideias marxistas para o plenário? Não levam as ideias dos grandes pensadores para o plenário? Porque eu não posso discutir a Bíblia, que é o livro que formou, que forjou o caráter da nossa nação, né? Que contribuiu com o nosso Código Penal. Né? A gente vê que o primeiro Código Penal a gente encontra na Bíblia.
não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ou seja, então, gente, essa temática eu defendi veementemente e defendo na Assembleia Legislativa. Além disso, também nós temos um grande projeto também de evangelização, que é o projeto Juntos Somos Fortes com Jesus, com programa de rádio, com programa de TV, né, com grandes evangelizações em massa aqui no Estado, né, fazendo trabalho com cantores evangélicos, com pastores, porque a gente quer contribuir com a sociedade, não apenas com o contexto político, que é importante, que é o meu trabalho, mas também contribuir com o contexto espiritual, levando a palavra de Deus, levando a mensagem do Evangelho, né, mostrando que Jesus transforma. O que a política não faz, Deus faz. O que o homem público não pode fazer, Jesus faz. Ele transforma, ele tira das drogas, ele liberta viciado, ele tira da prostituição. E tudo isso, gente, a gente vem defendendo também no nosso Estado, porque a nossa fé ela é sustentada na palavra de Deus e eu jamais posso negar isso como regra de fé e como posicionamento na minha vida. Deputado, os nossos PMs estão sofrendo aí, né, nesse momento, também com a Covid, né, que essa pandemia se alastrou pelo mundo, e em Pernambuco, alguns policiais acabaram perdendo a batalha para a Covid. Na Paraíba, os PMs conseguiram, junto ao governo do Estado, né, a insalubridade enquanto durar a pandemia, né, uma gratificação. Em Pernambuco, o senhor já analisou essa situação, porque o senhor mesmo falou aqui no início que o PM é aquele que está na rua, é diferente do EB, do Exército Brasileiro, é quem está na linha de frente, né? Hoje a gente tem visto o número de violência aumentar e a polícia está na rua aí, combatendo essa criminalidade, é quem está conduzindo esses meliantes às delegacias de polícia, é quem está fazendo as rondas, abordagens, estão na linha de frente. Porém, não foram contemplados com essa gratificação de insalubridade. O que é que o senhor tem feito na Assembleia? O senhor já pensou, volto a perguntar, em relação a abonar, dar algum abono a esses policiais? Então, como eu lhe falei no início, infelizmente a nossa Constituição ela não permite que nós, deputados, que a Casa, que a Assembleia Legislativa apresente nenhum projeto de lei que onere o Estado. Como é que funciona? Os projetos que oneram o Estado, que cria plano de cargos e carreiras, né, que cria gratificações, não nasce na Assembleia Legislativa, porque não pode. Ele tem que nascer no Poder Executivo, no Palácio, e o governo manda para a Assembleia Legislativa para a gente aprovar ou reprovar. Ou seja, eu sou totalmente a favor. Né? Não, a gente até apresentou indicação, junto com outros deputados da Assembleia, para que fosse criada uma gratificação de salubridade, né? Para que fosse criada uma gratificação nesse momento de pandemia, como o governo federal deu para a sociedade aí R$600. Mas aí, deixa eu te falar, o governo é ruim. O governo não atendeu, o governo não atende. Eu não posso criar, eu tenho que sugerir, eu tenho que falar, eu tenho que pedir, eu tenho que apresentar a proposta ao governo para que o governo mande para a Assembleia Legislativa ou não mande, fica a cargo do Poder Executivo. No caso da Paraíba, como você está dizendo, por certo, é um projeto do Poder Executivo aprovado na Assembleia Legislativa. Então, não é diferente. Não pode sair da Assembleia e obrigar o governo. Tem que vir do governo para a Assembleia aprovar e o governo sancionar a lei e pagar os valores. Então, eu sou totalmente a favor, como luto por aumento salarial, luto por aumento de gratificação, luto pela questão do investimento no SISMEP, mas dinheiro pertence ao Poder Executivo. Nós, deputados, somos limitados nessa área.
A tropa precisa entender isso para poder entender o meu papel como deputado estadual. E não é só eu, não. São os 49 da casa, do presidente ao menos votado. Nós não temos o poder constitucional de dar nenhuma gratificação para nenhuma categoria. Nós podemos sugerir como indicação, ir para o plenário defender. Agora, votamos, se o governo mandar para cá. É por isso que é tão importante o trabalho de negociação. Eu sempre digo à categoria, olha, é importante movimentos? É muito importante. A categoria se mobilizar é extremamente importante. Mas a categoria não pode perder o time de negociar. Essa é a crítica que eu tenho, por exemplo, do último movimento que houve. Né? Porque foi um movimento de operação padrão sem limite. E eu falei na época, rapaz, assim não dá certo. A gente tem que criar um movimento, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser rígido, a gente tem que cobrar, mas na hora que o governo chamar para negociar, a gente tem que negociar. A gente não pode bater em mesa e dizer até morrer e eu não abro nenhum trem, porque não vai funcionar, não adianta. Esse discurso é um discurso fácil, que pode até politicamente parecer que dá resultado, mas não dá resultado para a categoria, gente. Quando eu negociei o plano de cargos e carreira, foi em movimento, foi. Mas na hora que o governo disse, vamos negociar, eu vou dar 10 anos. Eu ia fazer uma greve para não ter nada depois, Itamar? Né? Se pertence ao Poder Executivo, constitucionalmente, a gente tem que brigar, a gente tem que lutar, a gente tem que pressionar, a gente tem que fazer o trabalho de união da categoria, mas a gente não pode deixar de negociar. Nós tínhamos um fórum permanente de negociação que em 3 meses, as associações, eu e os comandos estavam sentados na mesma mesa, discutindo as melhorias da categoria. Hoje, nós não temos mais esse fórum. As associações saíram do fórum permanente de negociação. O governo não negocia mais com as associações. E aí, como é que fica? Sem voz? Estou lá na Assembleia, batendo, falando, gritando, chamando a tropa, mas eu preciso negociar, porque quem garante qualquer coisa relativa a dinheiro é o Poder Executivo, não é o Poder Legislativo. Nós votamos os projetos, aprovamos ou reprovamos, se o governo mandar. Então, nossa voz tem que chegar do outro lado do rio para poder o governo entender e ter a sensibilidade. Então, o governo é ruim, o governo não criou. Outros governos fizeram. O governo de Pernambuco, infelizmente, não criou. Né? Eu acho que isso é uma falta de reconhecimento, e a gente tem falado isso. Esse governo precisa reconhecer mais o trabalho dos militares, dos policiais, dos bombeiros. Agora, no momento de pandemia mesmo, quando todo mundo parou, como você falou, o policial ficou de frente, o bombeiro ficou de frente, o policial civil ficou de frente, né? Lutando em prol da sociedade, dando a sua cara a tapa, arriscando sua vida. Todo mundo com medo do vírus e o policial ali, no dia a dia. Precisa ter um tratamento diferenciado, precisa ter um reconhecimento, mas, infelizmente, o governo de Pernambuco tem feito ainda muito pouco, ou quase nada, nesse momento de pandemia. Até máscara eu tive que distribuir. Comprei com o meu próprio bolso. Comprei álcool em gel, comprei máscara, eu tenho um gabinete móvel, é um trabalho desde o primeiro ano também, esqueci de falar, desde o primeiro ano que nós temos esse trabalho do gabinete móvel, indo para os quartéis, no carnaval trabalhando, no São João, nos grandes eventos, né? E aí, nesse período agora, a gente levou máscara para o pessoal, a gente levou álcool, lógico que não deu para chegar em todo mundo, porque realmente o estado é muito grande, mas eu fiz com recurso próprio o que eu pude fazer, mas o governo pouco fez. Até máscara não tinha, até álcool não estava distribuindo. Então, realmente, gente, é difícil, mas nós estamos na luta, porque acreditamos na união da categoria, na força da categoria, no trabalho de representação, e com a ajuda de Deus, a gente vai avançando nos nossos temas, nas nossas pautas. Deputado, o companheiro de casa, o deputado João Paulo Costa, ele esteve aqui também numa live com a gente. E quando foi indagado sobre
como estava se comportando o governo do Estado, como estavam as ações no combate aos efeitos da pandemia no Estado, ele que elogiou o governo, apesar de dizer que era da oposição. Isso gerou, de certa forma, uma polêmica na sala de conversa, né, da nossa live, porque algumas pessoas começaram a dizer que ele não estava sendo oposição naquele momento, porque questionavam, né, as ações do governo do Estado, principalmente com essas denúncias que houveram aí recentemente, né, dos respiradores e de outras situações envolvendo aí o governo do Estado e prefeitura municipal, né, que são governos atrelados e do PSB. E aí eu queria saber do senhor, como é que você está vendo as ações do governo do Estado, né, com relação ao combate ao coronavírus? O governador Paulo Câmara e a sua equipe de governo está fazendo o trabalho como realmente deve ser feito ou alguma coisa tem deixado aí a desejar? E em relação também ao que se propaga, né, na imprensa de Pernambuco com relação a essas denúncias acerca do Recife, né, com relação a esses respiradores. Então, inclusive, sobre essa questão dos respiradores, eu fiz um vídeo que andou bastante, revoltado com esse negócio, a questão dos respiradores. Porque a desculpa que foi dada pela Prefeitura do Recife, pelo governo municipal do Recife, foi, no mínimo, né, uma desculpa farrapada. Por quê? Autorizaram a compra de respiradores, depois a Polícia Federal mostrou que a empresa era uma empresa fantasma, e aí qual foi a desculpa da Prefeitura? Não, mas a gente não comprou, o dinheiro foi devolvido. Não houve prejuízo para os cofres públicos. Aí eu fiz a pergunta, como não houve prejuízo? Porque a sociedade, todo mundo ficou em casa, pagando um preço muito alto, a economia, os empresários, os microempresários, todo mundo. Houve a aprovação do estado de calamidade pública no estado e praticamente na maioria dos municípios do estado de Pernambuco, inclusive na cidade do Recife, para que os governos tivessem liberdade de comprar esses equipamentos sem passar por um processo de licitação, sem burocracia. Mas o que a sociedade queria eram os respiradores comprados, para que não morresse tanta gente, para que o cidadão tivesse atendimento quando procurasse, né, uma UPA, procurasse, né, uma instituição de saúde. E aí a prefeitura diz, não, a gente não comprou não, o dinheiro foi devolvido. A gente não queria o dinheiro devolvido, não. A gente queria o dinheiro, o respirador comprado numa empresa séria, numa empresa que, de fato, pudesse entregar os respiradores e o povo usar os respiradores. Então, houve prejuízo, sim, para centenas de vidas que perderam as vidas por ausência do UTI, por falta de um respirador. Ou seja, então, o governo tem errado e muito, certo, nesse contexto do coronavírus. A gente tem visto aí, né, apreensão e apreensão, a gente tem visto aí, aqui e ali, também investigação, e com o tempo nós iremos ver aí o resultado de tudo isso. Agora, por outro lado, eu também acho que houve uma politização excessiva com essa ideia de direita e esquerda. Gente, a gente não pode politizar tudo. Eu vou dar um exemplo. A cloroquina, o remédio. Muita gente diz, deputado, faça um vídeo e compre cloroquina. Veja, eu não sou cientista, nem sou médico. Eu não vou dizer para o camarada, tome cloroquina, tome aqui. Não. E também não vou dizer, não tome, não. Eu vou dizer, amigo, procure o médico e o médico vai lhe instruir se você deve tomar ou se você não deve tomar. Porque eu não vou fazer uma politicagem em cima do remédio, em cima da saúde e as pessoas pagarem com a vida, seja tomando ou não tomando. Certo? Se eu tivesse pego o Covid, talvez até tomasse esse remédio. Agora, isso é uma opinião minha, pessoal, uma decisão minha, mas jamais eu vou ultrapassar o meu limite de conhecimento, o meu limite político, certo? Quem tem que determinar
na questão da saúde as coisas são os cientistas, os médicos que estudaram para isso, que entendem a pauta. Não sou eu que sou político. Essa é a crítica que eu tenho, tanto de um lado quanto do outro. Até o próprio presidente Bolsonaro mesmo, né? Até hoje o Ministério da Saúde não se posicionou, porque o primeiro-ministro da Saúde, que era ligado à área da saúde, não concordou. O segundo ministro da Saúde, que também era médico, não concordou. Até hoje não houve uma decisão do Ministério da Saúde em relação à cloroquina. Então, gente, a gente não pode estar politizando saúde. Saúde é coisa mais séria do que a gente pensa, certo? Então, esse tema, eu acho que nesse momento muita gente politizou, muita gente, tanto de um lado quanto do outro, né? Muita fake news, né? O pessoal compartilhando muita mentira, né? Não sei o que e tal. Ou seja, e isso acaba atrapalhando muito, porque a cabeça do povo começa a ficar também meio complicada. Agora, acho que o governo teve os seus pontos positivos. A gente não pode deixar de também achar que foi só coisa ruim, certo? Eu hoje sou um deputado independente, um deputado de oposição, mas eu procuro tratar a coisa com seriedade. O governo teve seus pontos positivos, agora teve muitos pontos negativos. Como coloquei aqui, faltou uma atenção especial aos profissionais de segurança, para dar máscara para os nossos policiais, para dar o álcool gel nas delegacias, nos quartéis, pessoal do interior. Esse investimento também. A gente sentiu falta disso. Então, teve erros e acertos. Talvez mais erros do que acertos. Mas, de fato, houve muitos erros e muita coisa também de parte da população que politiza demais ou politizou demais, e alguns políticos também que politizaram demais o tema, e isso tem prejudicado a sociedade, tanto no contexto da saúde, como também no contexto da economia. Deputado, o senhor foi eleito, né? E é um deputado classista. O que o senhor tem feito por o restante, né, da sociedade, que o senhor também não só teve votos dos militares, o senhor teve votos de vários segmentos, né, do público civil, do eleitor que faz parte da caserna. E aí, como é que anda o seu mandato na Câmara? Quais são as proposições apresentadas, os requerimentos, né, projetos que foram encaminhados pelo senhor? Como está o seu mandato, né, como um todo? Não só para a nossa classe militar, mas eu diria, né, de que forma o senhor está fazendo o trabalho lá. É bom que a população e quem estiver nos assistindo, né, vai saber aí dessas suas ações. Então, como eu lhe falei, além desse tema, né, da segurança pública, né, e aí quando a gente defende o profissional de segurança pública, a gente não defende apenas, né, os seus familiares, uma segurança pública melhor, porque um profissional valorizado, uma polícia equipada, qualificada, a tendência é prestar um serviço melhor à sociedade. Temos também essa temática da defesa dos princípios, né, cristãos. E como deputado também, nós temos um projeto de vários, eu estou lembrando de um aqui, muito importante para a sociedade, que foi aprovado e sancionado pelo governo, que é a obrigação em todas as escolas públicas e privadas a fazer educação física com crianças que tenham algum tipo de deficiência física. Nessa questão, a gente bate muito também, porque a gente sabe das dificuldades que os nossos deficientes físicos têm nas nossas cidades, e as crianças nas escolas, que muitas das vezes vê os alunos, seus amiguinhos, praticar um esporte, praticar uma atividade física, e a criança ficar ali a mercê, sem ter uma atividade física, porque muitas das vezes o próprio profissional de educação física não está preparado para fazer. Nossa, foi a precisam se adequar a essa lei para que o profissional de educação física ele já saia também do curso
também qualificado para atender essa demanda da sociedade, atender essas crianças, atender esses adolescentes, esses jovens que também precisam dessa matéria, que precisam também ser assistidos nessa questão. A gente tem lutado também na questão da criança, né? A questão da violência contra a criança, a violência contra, né, da família, a questão da pedofilia. Né? A gente tem, inclusive, nesse ano, nós tínhamos já preparado uma pauta muito forte para apresentarmos um projeto de lei. E a gente está esperando esse momento de pandemia passar para poder ativar, que Itamar, a obrigação do governo do Estado fazer, pelo menos uma vez por ano, com a criança do ensino público, uma avaliação psicológica, para que a criança possa se abrir com o psicólogo. Porque muitas das nossas crianças estão sendo agredidas em casa, estão sofrendo agressões físicas, psicológicas, sexuais, e ficam retraídos na escola, não têm coragem. E é preciso que o governo auxilie. Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá cobertura para isso, mas pouco tem se feito a esse nível no nosso Estado. Então, nós temos esse projeto de lei, né, e estamos esperando agora a aprovação dele na Assembleia. E outros vários projetos que a gente tem apresentado, como indicações, requerimentos, né, para saneamento, né, para asfalto, né, na questão da saúde. Recentemente, nós encaminhamos várias ambulâncias para a cidade de Goiânia, para a cidade de Arco Verde, para a cidade de Serra Talhada, encaminhamos. Conseguimos agora, através de emenda parlamentar, construir emenda parlamentar do nosso mandato, ajudando o Colégio da Polícia Militar de Petrolina a construir uma quadra poliesportiva. A quadra já estava praticamente pronta, veio a pandemia, deu uma atrasadinha, mas vai ficar pronta esse ano ainda. E você sabe que o Colégio de Petrolina não é só filho de policial, ao contrário, parece que a maioria lá é filho de civil, certo? E a quadra poliesportiva de Petrolina já está praticamente pronta, é recurso do nosso mandato, através de emenda parlamentar, certo? Como as ambulâncias que devem estar chegando daqui para o final do ano, também nos municípios, apoiando também, eu participei na legislatura passada da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa, apoiando várias atividades esportivas, vários eventos, inclusive corridas, torneios de futebol. Eu acho que é importante também o investimento, né, nessa área para o jovem, para todos. A questão da atividade física, ela é vista como algo benéfico para todas as idades, não tem idade. E eu fiquei um bom tempo na Comissão de Esporte, também da Assembleia Legislativa, intensificando esse trabalho. Fui também presidente, hoje apenas integro, mas fui o presidente da Comissão Especial da Frente Parlamentar de Segurança Pública na Alep, fazendo vários debates, indo para os municípios. Aí em Serra Talhada a gente já teve recentemente, aqui da Mata Sul, discutindo com as guardas municipais, né, a questão do armamento das guardas, da Lei 13.022, que é uma lei federal que criou o Estatuto das Guardas Municipais, e muitos municípios não cumprem esse estatuto. Então, gente, é muita coisa, certo? Por isso que a gente saiu de 19 mil votos para quase 50. Foram 19 mil votos em 2014 e em 2018 agora 47 mil votos, 48 mil votos, 47.700 e pouco, quase 50 mil votos. Isso foi fruto de muito trabalho, de muito engajamento com a sociedade, com muita participação popular no nosso mandato e com muita simplicidade, que a gente procura mostrar que a gente quer estar perto do povo. No linguajar popular aqui, me desculpe, viu? Não tem frescura com a gente, né? Esse negócio de deputado distante, não. Nosso gabinete é aberto para todo mundo. A gente faz questão também de ir para perto da população,
gosto de interagir, de falar, de me comunicar. Tem um programa de rádios aqui no Recife e tudo isso é um trabalho que a gente vem desempenhando em pró do Estado de Pernambuco, do povo de Pernambuco, da sociedade pernambucana. Nós estamos vivendo um ano eleitoral. Em várias cidades do estado, policiais militares estão aí se desincompatibilizando agora, né, nesse período, até o dia 4, para a disputa nas casas legislativas. O senhor tem fomentado isso com a tropa, tem dado esse apoio, tem incentivado os nossos policiais militares a participarem ativamente do processo como candidatos, isso porque até fortalece o nosso movimento e a gente fica com voz dentro das próprias casas legislativas municipais. Já temos um representante na Assembleia Legislativa, que é o senhor, que tem feito um trabalho brilhante, inclusive isso é a tropa quem vem dando essa avaliação, não é eu, Itamar França, mas é a tropa por onde a gente tem andado, tem visto algumas insatisfações de algumas pessoas, mas são mínimas com relação ao seu mandato. Eu tive com o senhor em 2018, quando foi na formatura do CFS Serra Talhada, e naquele momento, né, o CFS fez uma cédulazinha lá, foi feita até por o companheiro Horácio, que é candidato a vereador agora em Petrolina, inclusive está nos assistindo, e Horácio fez essa para fazer uma rápida eleição dentro da sala de aula, das salas de aula. E o senhor disparou, né, como deputado naquele momento, e quando foi na nossa formatura, o senhor lá estava. Né, até fiquei feliz em vê-lo lá, distribuindo, inclusive, insígnias para o pessoal, deu algumas insígnias, alguns policiais, ou a todos. E aí eu quero saber do senhor, como é que o senhor vai fazer para atender, né, as praças do Estado, aqueles que estarão disputando o mandato de vereador, né, por diversas cidades de Pernambuco. O senhor vai fomentar, vai incentivar, vai, de certa forma, colaborar, ou o senhor vai deixar que cada um siga seu caminho e tente aí representar os municípios na Câmara? Então, Itamar, eu acho extremamente importante que a categoria possa eleger os companheiros policiais, bombeiros, nesse contexto municipal. Porque, além da nossa luta como deputado estadual, eu acho que o fortalecimento político da categoria é extremamente importante nos municípios. Agora, os candidatos precisam ter, de fato, comprometimento com a pauta da categoria. Não é só porque o cara é militar, não é só porque veste uma farda. Porque tem alguns companheiros que são policiais, mas não fazem nenhum tipo de trabalho pela categoria. E às vezes quer o voto só porque é militar. O policial do município, ele precisa interagir com a tropa, ele precisa participar do dia a dia da tropa, ele precisa ter um compromisso de fazer um trabalho municipalista, mas sempre levando o prefeito, o poder público municipal, a também contribuir com esse tema, porque tem como o prefeito contribuir com a polícia, com os companheiros, né? Seja em reformas, seja liberando algum recurso para... enfim. Então, é importante que os companheiros sejam eleitos, é importante que a tropa também ajude esses companheiros, mas é importante que esses companheiros tenham, de fato, essa característica. Eu, de fato, vou dizer para você, tenho minhas limitações financeiras, porque como o Estado é muito grande, existem muitos candidatos policiais que me procuram e tudo. Às vezes a gente não dá conta do financeiro de ajudar todo mundo, né? Eu sou um deputado de oposição, classista, como você mesmo colocou, que preciso ter total liberdade, não posso ser engessado para falar o que eu penso, o que eu acredito, certo? E para que a tropa tenha essa voz, eu preciso me portar desse jeito. Então, tenho meus limites financeiros, porque
eu sou um deputado que não tenho espaços e nem vou atrás de governo, nada disso. Então, eu tenho minhas limitações. E, às vezes, tem muito companheiro, não, eu quero isso, eu quero aquilo, blá, blá, blá. Eu digo, ó, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Agora, o sentimento que eu tenho é que os companheiros, policiais, bombeiros militares dos municípios devem votar em policiais militares, devem votar em bombeiros. É melhor votar no companheiro da farda da classe do que votar em outros aí que muitas das vezes não vai nem olhar pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. E que esses companheiros também sejam parceiros nossos nessa temática estadual. Porque, às vezes, a gente faz uma audiência pública, era tão bom que tivesse um vereador para arrumar um ônibus, né, com o seu gabinete, arrumar com o prefeito, trazer o pessoal, que às vezes fica só na gente aqui, e o Estado, como eu lhe falei, é muito grande. Não, eu quero um ônibus, eu quero uma van, eu quero isso. E não dá conta, a gente não dá conta. Mas que a gente queira. A gente tem um limite. Quando chega no limite, para. Se a gente tivesse vários vereadores, não, vou levar um ônibus, vou levar uma van, né, recurso aqui do município, da Câmara, nosso, do gabinete. Era importante. Mas, inclusive, tem alguns companheiros que se elegem e param, não ajudam, não participam. Né? Então, isso não pode acontecer. Eu me elegi, estou até hoje com a bandeira na mão, defendendo, honrando diante de Deus aqui meu compromisso. Não sou perfeito, porque perfeito só Jesus. Agora, faço minha parte, defendo, luto, já falei as minhas limitações. Não sou governador, sou deputado. Tenho as minhas limitações constitucionais, o limite do poder. Mesmo sendo deputado, faço parte de um colegiado que tem 49 deputados. Eu não decido nada só. É uma base. Tudo lá é votado, requerimento, indicação, tudo. Lá não é a gente querer, é votação. Então, é um processo, na verdade, político, legislativo, enfim. Agora, os companheiros que ganharam a eleição precisam estar atrelados. Junto. Junto somos fortes. Ou tá ou não tá. Junto, para a gente trabalhar junto e construir a melhoria da categoria. Então, se for para votar em pessoas assim, eu sou totalmente a favor, que estejam enganjados com a nossa luta, enganjados com o trabalho que a categoria precisa ter também a nível municipal. Sou um dos que mais apoio e um dos maiores incentivadores para que a tropa, nas próximas eleições desse ano, possa votar nos companheiros militares. A gente tem aqui o Pajeú, uma região muito tradicional nesse sentido de ter os militares nas disputas políticas. Já tivemos em Santa Cruz da Baixa Verde um prefeito, o soldado Hernando. Temos hoje, atualmente, o vice-prefeito de Ingazeira, é o soldado Juarez, que quando passa para a reforma acaba, pelo PSB. Temos aqui em Afogados o vereador Sargento Agemiro, que está vereador, terminando o mandato agora em 2020. Tivemos triunfo de 2 vereadores, né? Um foi secretário de Educação, o outro foi vereador, acabou sendo aí vítima de um homicídio. Tivemos também Serra Talhada 1, vereador, o Cissão. Tivemos Belmonte, vereador. Tivemos vereadores também PMs em Belém de São Francisco. Petrolina, tivemos recentemente o Horácio, que assumiu por uns dias o mandato da Cristina, né, do PT. E aí a gente está tendo uma grande dificuldade no sentido de não haver essa unidade, como diz o senhor, o consenso. Afogados, por exemplo, nós vamos ter 4 candidatos a vereador da casa. Temos um no Legislativo e mais 3 agora lutando por uma vaga. Carnaíba teremos um, né? E Petrolina, tá um Deus nos acuda. Muitos PMs, e agora se dividiram, esses PMs que estavam todos voltados para ir para Patriotas, acabaram que fazendo uma divisão, né? O Horácio arrastou uma turma para um lado, outros pré-candidatos PMs partiram para um outro partido, e a gente tem visto isso em várias cidades. Serra Talhada teremos o Adaildo, possivelmente candidato, já o Silvan quer sair candidato, que já foi
disputou as eleições em outros momentos, e a gente fica numa situação em que não há essa unidade. Não é o momento do senhor começar a fazer essa relação de consenso entre as praças e a gente poder ter esse equilíbrio? Para mim, Itamar, é muito complicado identificar candidato A ou candidato B, porque, como você mesmo falou, se divide demais. E aí, como é que você tira da cabeça do cara para ele não ser candidato? Né? O camarada, às vezes, está fazendo um trabalho, tem um trabalho na comunidade. Como eu estou dizendo a você, existe o candidato e candidatos. Existem alguns companheiros que estão na farda, mas não têm nenhum trabalho com polícia. Eles têm um trabalho na comunidade, eles têm um trabalho social, não têm vínculos políticos com a polícia, diretamente falando. Por isso que eu acho que o meu incentivo os companheiros devem identificar desses companheiros do município, porque veja, no município que tem 4 policiais candidatos, você não tira da cabeça do camarada ser candidato, não tira. É muito difícil, que eu tentei fazer isso nos outros anos, e realmente é um sonho, um objetivo da pessoa, e é complicado você dizer assim, não desista, vai apoiar esse aqui. Ele não desiste. Mas eu acho que os companheiros militares, os policiais, os bombeiros, devem identificar quem tem uma característica mais de tropa, quem tem uma característica mais de defesa de tropa, de apoio à tropa, né? De fazer um trabalho mais ligado à tropa. Então, nesse é que eu acho que o policial deve votar. Não é votar só por votar porque é PM. É feito eu. Vai votar em Joel da Harpa só porque eu sou PM? Não. Vai votar porque eu luto pela categoria, porque eu expresso o sentimento, porque eu vivo dentro do quartel, porque eu tenho um gabinete imóvel e a gente não para, porque a gente conseguiu um plano de cargos e carreira, porque a gente está dando a cara a tapa insistentemente. Ou seja, mas se eu fosse um deputado, não, eu vou trabalhar só com o evangélico. Não tem sentido. Eu faço um trabalho paralelo, mas não deixo de defender minha pauta nunca. Eu sei da minha responsabilidade com a categoria. Ou seja, então eu acho que a escolha da tropa deve ser identificar esse policial e votar nele. Agora, esse trabalho realmente, para mim, né, os policiais que têm me procurado, né, que têm feito contato comigo, eu sou muito acessível. Meu telefone está aí em todos os grupos de WhatsApp. Nosso gabinete aí, a gente faz questão de atender a todos. Quem me procura, a gente viabiliza, ajuda, dá um material, ajuda com alguma coisa na campanha, porque a gente quer, de fato, incentivar. Agora, não posso decidir o camarada de ser ou não ser o candidato. Infelizmente, é difícil esse contexto. Mas incentivo, sim, os companheiros a votarem nos policiais, nos bombeiros, que tenham essa característica de apoio à categoria. Aqui, o Jailton Batista Carneiro disse que a nossa classe é muito dividida, infelizmente. Tabira, por exemplo, nós temos um candidato a vereador, que é o Milton Júnior, soldado, inclusive disse que conseguiu uma ambulância com o senhor, ele solicitou essa ambulância, está aguardando essa emenda, para que venha para uma disputa de um pleito, está apresentando já algo àquela sociedade. E a Cleide França pergunta, hoje as pessoas estão desacreditadas em políticos. O que o senhor tem para falar para essas pessoas? É porque há uma descrença na política e foi o que aconteceu com esse fenômeno Bolsonaro. Eu sempre eu costumo dizer às pessoas que o povo estava cansado, né, dos tradicionais políticos, daquela velha política, e o discurso dele acabou que convencendo as pessoas de acreditarem no seu projeto político. E aí ela pergunta, o senhor, dentro dessa descrença, né, da classe política, o que o senhor tem a falar, né, com relação a esse sentimento que se alarda pelo Brasil? Olha, em relação a isso, eu acho que eu tenho que falar por mim, né? Porque eu acho que contra fatos não há argumentos. De fato, a população está desgostosa com a política, né? Isso foi o reflexo da eleição passada agora.
dos 49 deputados estaduais da Assembleia Legislativa, 24 perderam a eleição. Dos 25 que ganharam a eleição, 24 ganharam com menos votos. Teve alguns deputados que perderam até metade dos votos. Outros perderam mais da metade. Pastor Cleito mesmo teve metade dos votos. O meu amigo evangelista Adalto da Assembleia de Deus perdeu mais da metade. Ou seja, então, todos dos 25 que ganharam, 24 perderam o voto. O único deputado, o único que cresceu e quase triplicou a votação foi eu. Ou seja, então, no meio do momento de discreto da sociedade, onde quem estava no mandato, metade perdeu, e dos 25 que ganharam, 24 ganharam, mas com menos votos. Eu fui o único que cresci no mandato nos 4 anos, com todo respeito aos companheiros, meus pares, mas isso é números, é fato. Ou seja, então, na certa, é porque eu fiz alguma coisa. Eu não ia quase triplicar a votação do nada. No momento de descrédito, eu cresci. No momento onde a sociedade não está acreditando tanto no político, graças a Deus, eu consegui superar todas as expectativas de sair de 19 mil votos para quase 50 mil votos. Ou seja, então, o meu exemplo é um exemplo diferente da pergunta da minha amiga. Eu tenho sido um político que estou em fase de crescimento. A gente vem crescendo. E nesse momento de maior dificuldade, a gente conseguiu superar todas as expectativas e quase triplicar a votação. Eu acho que esse fato é o grande exemplo que a gente tem feito um trabalho, que a gente tem se dedicado ao nosso trabalho e que a sociedade tem reconhecido o nosso papel, a nossa luta diária, né, em todas as pautas que a gente defende, sobretudo dos profissionais de segurança pública, né, dos policiais militares, dos bombeiros, em tudo que a gente faz, e a gente tem conseguido, mesmo nesse momento de fragilidade dos políticos, a gente tem conseguido pautar o nosso mandato em cima de princípios e valores, e a gente tem crescido, né, e a gente tem conseguido êxito nesse momento. E pedir a você que não conhece o nosso trabalho, você que não acompanha, acesse minhas redes sociais, acesse meu Instagram, Deputado Joel da Harpa, acesse minha fanpage, olhe, acompanhe, acesse o site da Alep, veja lá os nossos trabalhos, os nossos discursos, o que a gente defende, as indicações, os requerimentos. É importante que hoje, através das redes sociais, é muito fácil você acompanhar o trabalho de um parlamentar. Então, acesse as minhas redes sociais, vá correndo para o meu Instagram, porque eu publico coisa todo dia. A gente não para. Vá para o meu Instagram, Deputado Joel da Harpa, @Deputado Joel da Harpa, vá para a nossa página no Facebook e nos acompanhe para que você entenda o porquê, né, da gente ter conseguido aí, estar conseguindo crescer na política e pontuar, né, de forma que a gente tem construído grandes amigos, mas também, né, um grande trabalho em prol de Pernambuco. Falando em crescimento, o senhor teve uma votação quase que triplicada, pensa em alçar voos mais altos na política, já pensou em disputar algum cargo executivo, exemplo, a Prefeitura do Recife, ou mesmo o Senado pelo seu partido? Já passou isso para a cabeça, ou é um projeto, um plano que está aí, né, entre o senhor e a sua, né, eu diria que relação com Deus, né? Que Deus é quem realmente determina muitas coisas na vida da gente. É verdade. Não, a princípio eu tenho pensado nisso, né? Em primeiro momento até se falou na possibilidade de eu ser candidato a prefeito da cidade de Jaboatão, mas também já foi descartada essa possibilidade, né? Eu quero continuar o meu trabalho na Assembleia Legislativa. Não tenho nenhuma vaidade para ser candidato a prefeito, a deputado federal, a senador. Eu acho que, na hora certa, como foi em 2018, como você mesmo disse, a gente fez pesquisa, viu que a tropa queria, né? A tropa ansiava, não, o Joel tem que ser estadual, o Alberto vai para federal, né?
quem tem que responder não sou eu, quem tem que responder é o eleitor, certo? Vontade eu possa ter, mas não é só vontade, é demonstração realmente que o povo queira. Meu dinheiro é pouco, não dá para... Né? Realmente tem que ser a vontade popular. Eu quero continuar o meu trabalho aqui, poder me comunicar, inclusive agradecer mais uma vez a você, Itamar, porque eu sei que você tem um grande trabalho aí na região, né? Um comunicador de mão cheia, certo? E é importante essa comunicação para que os companheiros que não têm o acesso também possam ter mais acesso. E eu quero isso, eu quero continuar o trabalho, eu quero poder, né, ter mais para o povo, principalmente para os policiais, conseguir mais coisas. Eu sei que a luta do policial não é fácil, eu vivi isso na pele 18 anos da minha vida. A perseguição em Itamar é muito grande, me excluíram da polícia, cortaram meu salário que eu contribuí com 18 anos, saindo cabo na reserva, cortaram meu salário, é perseguição de todos os lados. Mas eu quero continuar trabalhando aqui na Assembleia, trabalhando pelo povo de Pernambuco, e quando chegar mais próximo da eleição, né, a gente sentir o que é que o povo quer. Também se o povo disser que a gente não quer mais, é ficar em casa, né? É cuidar da família, é cuidar dos filhos, como você falou, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu nunca pensei que ia ser deputado estadual e hoje já sou, estou no segundo mandato, com quase 50 mil votos, um soldado, um filho de uma costureira, de um aposentado, né? Vim de família muito pobre, né? Ainda sou pobre, mas não tanto quanto era. Mas, assim, tudo isso sobre a permissão de Deus. Então, que Deus possa nos dirigir, que Deus possa nos orientar, nos capacitar. Não sou mais capacitado, sei que tem muita gente boa na polícia, sei que tem muita gente com muitas boas ideias, mas Deus tem me escolhido para esse momento, para a gente estar fazendo esse trabalho. Então, eu quero estar sob a permissão de Deus, continuar cumprindo o meu papel, e quando chegar mais próximo da eleição, não sou candidato a prefeito, quando chegar mais próximo à eleição, a gente escuta a tropa, escuta os eleitores e vê se vai sair estadual, se vai sair federal, se não vai ser candidato, enfim, mas que no final, né, a vontade de Deus e a vontade do povo seja feita. Como é que está a sua posição hoje política no Recife? Né, onde o senhor milita mais Recife ou Jaboatão? Qual dessas duas cidades? E qual a sua posição hoje? A posição... Eu tive quase 10 mil votos no Recife, né? E tive quase 6 mil votos em Jaboatão. Eu tive, entre essas duas cidades, mais de 15 mil votos. Eu acho que Recife hoje vive um momento ainda de muita inconstância. Eu não voto no candidato do PSB, certo? Estou esperando a oposição, de fato, se firmar, que tem Mendonça, tem a Patrícia Domingos, tem o próprio Daniel Coelho, né? Tem outros candidatos que ainda essa coisa está se montando, está se organizando. E eu estou esperando aí para tomar também a minha decisão em relação à eleição municipal, certo? Tenho conversado com todos os candidatos, ouvido, vendo quem tem, de repente, uma pauta também para contribuir com esse contexto da segurança, mesmo sendo prefeito, mas contribuir na cidade com esse contexto, ouvindo, para também tomar a decisão. E em Jaboatão, eu estou apoiando o prefeito Anderson Ferreira, que é o atual prefeito, vem para a reeleição, e a gente está construindo um trabalho lá ao lado da reeleição do prefeito Anderson Ferreira. Tem feito um bom trabalho na cidade, se comportou muito bem agora nesse momento de pandemia. E a gente tem contribuído, uma cidade difícil, de muitos problemas, de muitos celeumas, mas a gente tem contribuído também com o mandato aqui do prefeito Anderson Ferreira em Jaboatão. E no Recife, de fato, esperando alguns posicionamentos para poder ver se a gente vai dar uma palavra por alguém. Recife ainda anda um pouco indefinido, mas o cenário, eu acredito... Você viu agora Marília, sinalizou de ser candidata, tem legenda, não tem, vai, não vai... Vai, então não vai. Ainda está muito se montando. Indefinida. E eu acho que Marília não devia nem estar no PT. Eu acho que não será candidata. O PT, através do diretório local, não vai aceitar essa candidatura, vai terminar barrando. Do outro lado, João Campos, já há uma articulação aí com o Humberto. Acredito eu que
A Patrícia tem uma tendência muito grande de crescimento, inclusive a gente fez um trabalho em Recife, há um tempo atrás, né, e apresentou-se muito bem a Patrícia, né, com uma boa aceitação da população, e eu acho que é um nome de crescimento, eu acho que ela vai polarizar aí, acredito eu, com o João Campos, e essa a candidatura de Marília, eu não acredito que irá vingar. Com relação a Jaboatão, eu vejo aí uma disputa, né, com o ex-deputado Silvio Costa, que inclusive tem batido forte na gestão do Anderson Ferreira, apresentando muitos questionamentos, denúncias e, inclusive, muitas críticas, né, à gestão do Anderson Ferreira. Mas aí a gente pede só ao senhor, o tempo está já chegando ao nosso final, pedir para o senhor deixar uma mensagem aos nossos policiais militares, aqueles que estão assistindo e que irão nos assistir, porque a gente vai linkar esta entrevista nos grupos de WhatsApp, remeter isso para os nossos companheiros de diversos batalhões do Estado e acompanhar o seu trabalho e poder estar informando aqui, através do nosso blog, os seus, né, as suas ações na Assembleia Legislativa como um parlamentar representante da nossa classe do Estado. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, mais uma vez a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui com você, com todos os seus ouvintes aí, integrantes do seu blog. Agradecer mais uma vez a você pelo espaço, pela oportunidade, e me colocar à disposição de todos, né? Pedir mais uma vez, acesse as minhas redes sociais, @deputado Joel da Harpa, vá no Instagram, né? Acesse a nossa página no Facebook, né? O nosso número do telefone do nosso gabinete é o 3183 2275, 3183 2275. Nesse momento de pandemia, né, ainda estamos em situação remota na Assembleia, mas estamos totalmente à disposição da categoria, dos companheiros do interior. Sugira, entre nas nossas redes sociais, deixe, né, os seus questionamentos e estamos juntos, porque juntos somos fortes e acreditamos que com fé, com trabalho, com dedicação, a gente consegue os nossos objetivos, mesmo que não consiga tudo no primeiro momento que a gente deseja, porque nem tudo é do jeito que a gente quer, mas tudo está sob a permissão de Deus e Deus abençoa aquele que trabalha, que cedo madruga. Eu sempre costumo dizer, né, que é com trabalho que Deus abençoa as nossas vidas. Então, estou à disposição para a gente continuar trabalhando, lutando, e à sua disposição, assim, sempre que você precisar de mim, para que a gente possa interagir aqui também através desse canal de comunicação. Um abraço a todos. Agradeço ao deputado, né, por ter aceitado o nosso convite, e a gente vai, né, estar sempre conversando com o senhor, acompanhando o seu mandato e repassando aí as informações precisas à tropa. Isso porque tem o canal de comunicação do blog e também os meios de comunicação, aí, as mídias digitais, pelo WhatsApp, Facebook, né, e Instagram. Obrigado, que Deus possa abençoar o senhor. Parabéns pelo mandato e que a gente possa aí ter um representante para cada dia fazer o que o senhor está fazendo e aumentar mais a nossa luta aí junto ao governo do Estado por melhorias na nossa brilhante, né, PMPE. Abraço, amigo. Obrigado, deputado. Fique com Deus.